Boa noite, graças e paz. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Então vocês ficam em pé. Vamos orar. Vamos ao Senhor. Deus, nós estamos reunidos na Tua presença, nesse lugar que consagramos e dedicamos ao Senhor, para que fosse morada do Senhor, a habitação do Senhor, onde o Teu povo pudesse se reunir, Pai. E assim tem sido, nós temos nos reunido diante da Tua presença, temos nos reunido, Senhor, para buscar a Tua face, buscar entendimento e compreensão daquilo que do céu o Senhor te separou para nós durante este período. E nesta noite, mais uma vez, nós clamamos: Abba, Pai, traz ao nosso entendimento, traz ao nosso coração a compreensão, Senhor, total daquilo que o Senhor tem para nós através da palavra do Senhor. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, abre o nosso coração e faz a nossa mente completamente cativa à Tua vontade, Senhor. Que absolutamente tudo aquilo que não proceda do Senhor seja repreendido neste exato momento, em nome de Jesus. Exaltamos ao Senhor e entronizamos o Senhor nos louvores do Teu povo, nas nossas orações, nas nossas mentes e corações, Senhor, porque tudo vem do Senhor e nós queremos estar em Ti. Mais uma vez, que a Tua palavra, Senhor, penetre profundamente ao ponto de separar, Senhor, alma e espírito junta e medula, Senhor, naquilo que traz ao Senhor, Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Quero convidar você a ler a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Do verso 15 até o verso 18. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quero ler com vocês mais uma vez o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém. Aí nós acabamos de ler aqui que o Senhor Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Ele estava lá no verbo se pescar e habitou entre nós. Ele já existia antes que todas as outras coisas existissem. E, além de tudo isso, pelo fato de ter obedecido, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos deu um nome que está acima de todo nome. E Ele se assenta à destra do trono do nosso Deus. E o Senhor colocou aos pés do nosso Senhor Jesus todas as outras coisas, sejam principados, sejam potestades, homens, dominações, qualquer outra coisa. Tudo foi colocado sob o controle do nosso Jesus, do Filho de Deus. E Ele foi colocado também como cabeça da igreja. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. E eu fico pensando que, como cabeça, e como a própria palavra do Senhor diz, a cabeça precisa de um corpo. E nós acabamos de ler que Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E isso me leva a pensar e a imaginar que essa cabeça, por precisar de um corpo, não pode fazer muita coisa sem que esse corpo obedeça. O Senhor nos estabeleceu como corpo, como igreja. E Ele assumiu o controle deste corpo. Pertence ao Senhor Jesus o controle deste corpo. Nós, como igreja, independente de qual seja a denominação, e esta igreja que se reúne, nós podemos pensar
como igreja Betel, e nós podemos pensar como igreja de uma forma geral, a igreja de Cristo. Ele precisa de corpo para realizar aquilo que ele sempre fez, porque ele concedeu a nós, homens e mulheres, o direito e o dever de continuar a obra que ele já começou. Ele destinou a nós o privilégio, e não aos homens, o privilégio de continuar aquilo que ele começou a fazer. Então o Senhor nos estabelece um corpo. E ele diz assim: olha, alguns são olhos, outros são mãos, outros são pés, e eu preciso de braços, eu preciso de pernas, porque eu preciso que o meu corpo chegue aonde precisa chegar. Eu preciso que o meu corpo vá aos cativos, eu preciso que o meu corpo vá aos aflitos, eu preciso que o meu corpo vá aos oprimidos. Eu preciso que o meu corpo se movimente, porque eu sou o cabeça, eu vou controlar, eu vou dar toda a direção, eu dou os estímulos, mas eu preciso de um corpo que me obedeça. E aí eu fiquei imaginando assim, que muitas vezes o Senhor Jesus, mesmo sendo o cabeça da igreja, possui um corpo tetraplégico. Porque quando a cabeça dá uma ordem e o corpo não obedece, significa que os estímulos que estão sendo enviados pelo sistema nervoso não está encontrando mais resposta no corpo. Olha! Eu quero que você pense comigo num estado de tetraplegia mesmo. O que acontece quando o corpo fica muito tempo parado? O que acontece quando uma pessoa fica deitada numa maca durante muito tempo? E a cabeça está querendo que o corpo volte a se mexer como um dia ele se mexeu. O pensamento é: eu gostaria muito que meu corpo voltasse a se mexer. Eu queria muito mover a minha perna. Eu queria muito poder fazer as coisas que eu sempre fiz. Mas o meu corpo não responde mais do mesmo jeito. A consequência natural é que feridas comecem a ser geradas naquele corpo. Chagas começam a ser abertas, porque o corpo não se mexe, e ele fica parado, e o contato desse corpo com a cama, com o leito, com qualquer outra coisa, começa a gerar chagas, começa a abrir feridas nesse corpo. Mas a cabeça está o tempo todo dizendo: cadê o meu corpo que não se mexe? Cadê o meu corpo que não se mexe? Onde está o meu corpo? Eu tenho todas as partes do corpo. Meu corpo está completo. Eu tenho braços, eu tenho pernas, eu tenho tudo que é necessário, mas eu não tenho um movimento preciso neste corpo. Eu tenho todos os membros, mas o meu corpo ainda não se mexe. E quando nós, como igreja, recebemos instruções e orientações da parte do Senhor como cabeça, e nós não obedecemos, nós levamos o nosso Deus a um estado de tetraplegia. E feridas começam a ser geradas. Chagas começam a ser abertas. Porque não há movimentação no corpo. Os músculos começam a atrofiar. E pouco a pouco, o corpo começa a tirar. Algumas vezes é preciso amputar alguns membros. Outras vezes é preciso retirar algumas partes do corpo, porque a chaga fica muito profunda. E ou retira aquele pedaço, ou vai comprometer todo o resto do corpo, que já não obedece, mas que faz parte do corpo. E eu dizia: Senhor, o que nós podemos fazer como igreja do Senhor para obedecer os estímulos daquilo que é o cabeça da igreja? O que nós podemos fazer? Porque nós precisamos obedecer aquilo que é o cabeça da igreja. E o Senhor me trouxe à mente um outro texto que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel. É muito conhecido. Ezequiel capítulo 35. Quero que você acompanhe essa leitura. Ezequiel capítulo 37. Eu vou ler uma outra versão contemporânea. E diz assim: o Eterno me arrebatou. O Espírito Eterno me levou até uma planície aberta, coberta de ossos.
E ele me fez passar em volta e pelo meio deles um monte de ossos, havia ossos espalhados por todo lugar, ossos secos, alvejados pelo sol. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? E eu disse: Senhor eterno, só tu saberias dizer. E ele me disse: profetize a esses ossos secos. Ossos secos, ouçam a palavra do Deus eterno. O Eterno, o Senhor, disse aos ossos secos: estou soprando o sopro da vida sobre vocês, e vocês voltarão a viver. Porei tendões, porei carne nos seus ossos, cobrirei vocês com pele e soprarei a vida em vocês. Voltarão a viver e perceberão que eu sou o Deus eterno. Profetizei de acordo com aquela ordem. Enquanto eu profetizava, houve um som, osso batendo em osso. Os ossos começaram a se mover e se uniram osso a osso. Continuei olhando, formaram-se tendões, depois músculos sobre os ossos, e então a pele os cobriu, mas os corpos ainda não tinham recebido o sopro. E ele me disse: profetize ao sopro, e profetize, filho do homem, diga ao sopro: o Eterno, o Senhor, diz: venha dos quatro ventos, venha sopro sobre estes corpos mortos, sopre vida. Então profetizei exatamente como ele me ordenou. O sopro entrou neles, e eles se tornaram vivos, e eles se levantaram, um enorme exército. Então o Eterno me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ouçam o que eu estou dizendo. Nossos ossos estão ressecados, nossa esperança se foi, não restou nada para nós. Por isso profetize, diga a eles: o Eterno, o Senhor, diz: escalarei os seus túmulos e os deixarei sair vivos, meu povo. Em seguida eu os levarei para a terra de Israel. Quando eu abrir os túmulos e os deixar sair como meu povo, vocês perceberão que eu sou o Eterno. Soprarei minha vida em vocês e vocês viverão. Então eu os conduzirei diretamente à sua terra, e vocês perceberão que eu sou o Eterno. Eu o disse e não farei. É o decreto do Eterno Deus. O que eu quero deixar para essa noite nas nossas vidas é: o nosso corpo, nós, como corpo de Cristo, você individualmente e nós coletivamente, somos o corpo do próprio Cristo. E este corpo não pode estar se movendo. Este corpo do Senhor precisa dar continuidade àquilo que o Senhor começou a fazer. Este corpo precisa receber as ordens, as orientações e agir de acordo com aquilo que o Eterno está nos dizendo. E independentemente de como nós, igreja do Senhor, de uma forma geral, estejamos, independente de qual seja o nosso quadro como igreja, fruto da desobediência ou fruto de qualquer outra coisa que tenha nos matado e nos escravizado, o Senhor está nos dizendo nessa noite que pela obediência do seu povo, Ele torna a dar sopro de vida e a dizer assim: não existe osso seco e não existe quadro de morte para o meu corpo, que pela obediência do meu povo eu não possa voltar a trazer a vida. A obediência ao nosso Deus tem como consequência a vida e vida abundante. Enquanto que a desobediência nos acarreta a morte, porque é pecado. Não faz assim, certo? Olha, Roberto, vou falar. Eu disse a Deus: como nós vamos profetizar a igreja do Senhor para que ela saia desse quadro que começa com uma letargia e termina numa paralisia total? A grande verdade, infelizmente, é que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja morta. É uma igreja que não tem vida há anos e anos e anos. Essa é uma verdade. É uma igreja que se reúne, é uma igreja que congrega, é uma igreja que ouve e dificilmente é uma igreja que pratica. Eu não sei o que levou essa igreja a ter a brilhante ideia de estabelecer obediência e adoração como uma desse retiro. Mas o que eu entendo é que o princípio da obediência e o princípio da adoração são imprescindíveis para aqueles e aquelas que desejam ter uma comunhão e um relacionamento genuíno com esse Deus. E que enquanto nós não entendermos o princípio da obediência, e enquanto nós não caminharmos sobre este princípio,
sob este princípio, nós não vamos desfrutar do que significa vida para o nosso Deus. Nós precisamos aprender a obedecer às nossas lideranças, precisamos aprender a obedecer os nossos governantes, desde que não contradigam a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a obedecer aquilo que é Senhor acima de todas as coisas. Porque o Senhor tem falado desde a eternidade, o Senhor não se calou e nunca se calará. A palavra do Senhor continua sendo ministrada, continua sendo gerada nos nossos corações. Mas o que acontece é que o corpo de Cristo não quer ouvir a mensagem do próprio Cristo. O corpo de Cristo quer ser corpo de Cristo, mas não quer a responsabilidade de ser corpo desse Cristo. Nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o cabeça da igreja pode nos oferecer, mas nós não queremos nos submeter às ordens daquele que é o cabeça da igreja. Gilberto. O Senhor precisa e Ele deseja tratar o seu corpo. Ei, olha a gente. Eu sou o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo. E Ele deseja continuar o nosso tratamento. E Ele nos diz nessa noite, através da palavra dEle, você pode não acreditar em nada que eu estou dizendo, mas acredite no que diz a palavra do Senhor. E ela diz que nós somos corpo de Cristo. E Ele nos estabeleceu para cumprirmos o propósito para o qual nos designou desde a eternidade. E este corpo de Cristo não pode estar enfermo. Enfermidades que são geradas pela desobediência, assim como aconteceu no Jardim do Éden. A desobediência causou a queda, e a desobediência tem tornado a levar a igreja à queda dia após dia. O Senhor está dizendo: eu preciso de pessoas, eu preciso que o meu corpo me obedeça, independente de qual seja a minha direção. Ezequiel podia olhar para aqueles ossos secos e dizer assim: Deus, como é que esses ossos vão voltar à vida? Senhor, como é que a tua igreja vai voltar à essência? Quando é que a tua igreja vai voltar às raízes do que é o cristianismo? Como nós, como corpo do Senhor, podemos fazer aquilo que é agradável ao Senhor? Ele diz: pelo meu sopro de vida, pelo sopro de vida do Senhor. Os ossos podem estar secos, a igreja pode estar morta, pode estar parada. Existe o mesmo Deus que agiu na eternidade, que age nos dias de hoje. E o fogo de vida do Senhor continua sendo ministrado àqueles e àquelas que dizem: eu preciso voltar a ser corpo do Senhor. Se nós escolhermos viver em obediência, nós vamos ser um exército numeroso que se espalha pela face da terra. E todo ruído que se ouvirá é o ruído da cura do Senhor sendo operada sobre as nossas vidas. E não serão mais os ruídos da murmuração, não serão mais os ruídos das chagas que são abertas quando nós paramos de andar segundo o conselho do Senhor. Você consegue perceber quantas chagas são abertas quando nós paramos e não recebemos as orientações daquilo que é Senhor? Quando nós paramos de ter os estímulos que vêm do cérebro, da cabeça, para as nossas vidas, vida para de correr em nós. E a sequidão é só uma consequência daquilo que acontece com aqueles e aquelas que não conseguem tornar a vida que vem do Senhor. Eu entendo a dureza dessa palavra, mas é uma palavra que se aplica para mim também, principalmente. E é uma palavra para nós como corpo do Senhor de uma forma geral. Eu não conheço a realidade dessa igreja porque eu não vivo nessa igreja. Mas o que eu sei é que se o Senhor permitiu que nós experimentássemos este tempo, estudando sobre adoração e obediência, coisas que caminham juntas, independente da nossa vontade, precisam caminhar juntas. É porque nós precisamos aprender a depender daquilo que é a cabeça.
É porque nós precisamos aprender a viver de acordo com as ordens que vêm de cima. A cabeça não está em cima por acaso. As ordens vêm de cima, a orientação vem de cima, os mandatos vêm de cima. O Senhor é aquele que governa a igreja. Ele precisa ter domínio sobre as nossas vidas. O que acontece quando nós não aceitamos e não nos submetemos à obediência ao Senhor é que nós dizemos assim: olha, cabeça, eu sei que eu sou só um pé, ou eu sei que eu sou só uma mão, mas eu não preciso daquilo que você está me dizendo. Cabeça, eu sei andar sozinho, pode dizer o pé. E aí o Senhor disse: para onde você vai caminhar, pé? Se você não tem os olhos. A autossuficiência não existe no corpo de Cristo. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que Ele estabeleceu cada um uma parte deste corpo. E Ele foi estabelecido como cabeça. Da mesma forma que nós não podemos dizer que não precisamos uns dos outros, porque o corpo perfeitamente ajustado, cumpre aquilo que apraz ao Senhor. Nós também não podemos dizer: Jesus, eu sei andar sozinho. Quantas vezes nós quebramos a cara porque não nos submetemos àquilo que vem do alto? A igreja do Senhor tem perdido a essência, tem fugido das suas raízes, tem desvirtuado o alicerce na qual foi construída, porque esqueceu que existe uma cabeça para governar este corpo. Porque parece um bando de mulas sem cabeça, andando à torta e à direita sem saber para onde vai. O Senhor precisa que nós voltemos a ser corpo, em adoração e em obediência àquilo que vem do alto. Princípios celestiais. É simples assim. São igrejas que fecham, são casamentos que acabam, são relacionamentos que não têm a menor condição de continuar, porque não existe um cabeça governando. Porque não existe ninguém assumindo o controle da situação, porque nós, membros, decidimos tomar o controle das coisas. Se nós quisermos continuar sendo igreja, nós precisamos aprender a obedecer o que é o princípio de Deus e aprender a viver sobre o princípio da obediência. Se nós quisermos brincar de ser igreja, nós podemos brincar de ser igreja. E nós podemos estar em todas as programações e fazer inúmeras programações. Mas o Senhor não busca programação e o Senhor não busca absolutamente nada além de obediência. E não obedecer por obedecer, mas por entender que aquilo que vem do alto é muito maior do que está de baixo. Quando a palavra do Senhor diz que os teus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, é porque Ele está dizendo assim: olha, eu sou a cabeça do teu corpo e você está abaixo, naturalmente abaixo, mas não é por isso que eu deixo de estabelecer os meus pensamentos sobre a tua vida. Não é por isso que eu deixo de cumprir os meus propósitos em você. Mas eu preciso de um corpo que tenha a capacidade de reconhecer que deve submissão a um cabeça. E se nós quisermos, o Senhor vai ministrar sobre nós o mesmo sopro do Espírito que uniu todos os ossos secos, o mesmo sopro do Espírito que trouxe vida a um exército, a um povo que um dia teve vida, porque caminham em obediência. Nós podemos viver o tempo da obediência
Nós devemos viver o tempo da adoração em obediência, mas para isso nós precisamos nos sujeitar e nos submeter ao princípio de todas as coisas, que é o cabeça da igreja. Eu não vou continuar falando, porque eu não tenho mais nada a acrescentar nessa mensagem. Mas eu quero lembrar com vocês que a igreja do Senhor precisa voltar a ser igreja. Nós precisamos voltar a ser Cristo. Precisamos voltar a ter os estímulos que vêm do cabeça da igreja. Nós precisamos depender daquele que está acima. Quer acordar você a fechar seus olhos? Senhor, eu sei que é duro este discurso, papai. Mas eu também entendo, Senhor, que o nosso estado como igreja muitas vezes tem sido medíocre, Senhor, porque nós deixamos de lado os princípios daquilo que o Senhor estabeleceu desde a eternidade. O que o Senhor deseja de nós é um coração contrito, quebrantado, despojado, totalmente rendido diante da Tua presença, para que o Senhor venha transformar as nossas vidas na essência do que é a Tua palavra, na essência do que é o cristianismo, Senhor. Eu entendo que, Senhor amado, nós temos caminhado sem nos submetermos àquilo que é a Tua vontade, Senhor. Temos feito muitas vezes coisas que não são compatíveis com a Tua vontade, mas o Senhor, como cabeça da igreja, deseja ter um corpo obediente e submisso, sujeito àquilo que vem de cima para as nossas vidas. E eu quero clamar ao Senhor que o Senhor restaure, Senhor, a saúde do Teu corpo, que o Senhor restabeleça, Senhor, a vida, os músculos, a pele, o tendão, tudo, Senhor, que cabe a um corpo saudável, que as feridas sejam retiradas, Senhor, através do princípio da obediência, que traz a vida, que traz a cura, que traz a paz, que traz a liberdade do Senhor, para viver como um povo livre, Senhor, cheio da vida que habita no Senhor, papai. Deus, em nome de Jesus, que esta igreja, que todos nós que estamos aqui, possamos vivenciar um novo tempo de cumplicidade contigo, de obediência, Senhor, de submissão ao que diz a Tua palavra, submissão aos nossos relacionamentos, homem a homem, submissão às nossas lideranças, submissão, Senhor, no nosso casamento, no nosso relacionamento, papai, naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer aqueles que são líderes nas nossas casas. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer os princípios de liderança que o Senhor tem estabelecido nas nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a nos sujeitarmos ao Senhor como líder supremo de toda e qualquer igreja, independente de quem ela seja. Querido Deus, retira do nosso meio a praga, a maldição da desobediência que gera morte no meio do Teu corpo, papai. Chega, Senhor, de vivermos a mediocridade do Evangelho, porque não conseguimos discernir o que é verdade e o que é mentira, Senhor, e acabamos distorcendo a Tua palavra, papai. Chega, Senhor, chega, papai. Eu quero clamar ao Senhor em nome de Jesus, para que a verdade absoluta que nasce na palavra do Senhor seja enraizada nos nossos corações, de forma que nós não tenhamos mais a possibilidade, Senhor, de desobedecermos ao Senhor, porque conheceremos o Senhor face a face, porque desfrutaremos de um relacionamento tão profundo com aquele que é o cabeça, que impossível, Senhor, será desobedecer aos Teus mandamentos. Ensina-nos, Senhor, a ter prazer na Tua lei de tal forma que ela venha em nós tão naturalmente, Senhor, que seja impossível viver em outro princípio, senão no princípio bíblico que nos traz a vida, Senhor, em nome de Jesus. Desde a criança até o mais velho, Senhor amado, nós queremos ministrar princípio de obediência neste lugar, princípio de obediência que se estende neste lugar por toda a Tua igreja espalhada pela face da terra, porque a obediência é um princípio de qual o Senhor não abre mão, e nós queremos viver em obediência ao Senhor. Estimula-nos mais uma vez, Espírito Santo, sopra dos quatro cantos, como a Tua palavra diz em Ezequiel capítulo 37, trazendo de volta à vida todo o osso seco, Senhor, tudo aquilo que tem sido morto todos os dias, porque não consegue mais discernir que a obediência ao Senhor é um princípio, Senhor, de vida. Nós clamamos, Senhor, para que a nossa mente seja renovada. Renova, Senhor, o nosso entendimento. Renova
Renova, Senhor, a nossa mente, porque nós não nos conformamos com este século, Senhor. Renova, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos desfrutar da vida contigo. Renova, Senhor, a obediência no nosso coração. Renova, Senhor, o espírito de submissão no meio da tua casa. Renova, Senhor, o espírito de submissão no meio da tua casa. Submissão às nossas lideranças, às autoridades que foram constituídas pelo Senhor. Renova, Senhor, em nome de Jesus. Espírito de Deus, faz-nos nascer da água e do Espírito, o Espírito de vida, o Espírito de vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor estabelece neste lugar um novo tempo, papai. Se este povo começar a clamar no teu nome, a se humilhar, a orar, a buscar a tua paz, a se converter nos maus caminhos, eu creio porque a tua palavra diz que o Senhor ouve dos céus, perdoa todos os pecados e sara toda a terra, todo o corpo, toda a chaga, toda a ferida que foi aberta. Eu creio, Senhor, que nós viveremos dias de obediência e de submissão, porque nós precisamos entender o que é reino de Cristo e o que é corpo de Cristo, Senhor. Que nasça neste lugar, Senhor, um exército de verdadeiros homens e mulheres que te adoram em espírito e em verdade e que entendem o que é sujeição ao Senhor, que entendem, Senhor, que o Senhor está acima de todos nós, que o Senhor é soberano no meio da tua igreja e que aquilo que o Senhor nos diz, Senhor, não pode ser questionado, porque tu és conhecedor de todas as coisas, Papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, igreja, e nos faça viver uma nova dimensão de vida com Ele.